Olá! Como vimos, os princípios orçamentários consagrados pela doutrina ao longo de muitos anos foram adotados pela Constituição de 88 e tornaram-se verdadeiras regras, normas, para que todos os entes da federação utilizem na hora de elaborar o seu orçamento. Alguns princípios, entretanto, foram realmente confirmados e se tornaram expressos com a edição da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o caso do princípio da responsabilidade fiscal. O princípio da responsabilidade fiscal aparece realmente na Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 1º, no parágrafo 1º, coloca assim: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente. Então, nós já vemos aí dois princípios que a Constituição já coloca, já expressa e são aí reproduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O princípio da programação, do planejamento e o princípio da transparência. Então, esses dois princípios são repetidos aí quando diz que a ação governamental deve ser planejada e deve ser transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios. Então, todos os riscos, que também já falamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala, né, dessa prevenção dos riscos, e que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ser o momento de avaliação desses riscos e planejamento da forma de correção que esses riscos têm. E, principalmente, né, esses riscos, esses desvios poderão prejudicar aí o equilíbrio das contas públicas. Então, tudo isso, o princípio da responsabilidade fiscal coloca para que o governante, o administrador, ele leve em conta na hora de resolver agir, resolver iniciar uma ação planejada e transparente. Então, a gente tem que pensar que essas ações, esses atos administrativos, eles têm algo de iniciativa, vamos dizer assim, que parte de um pensamento governamental, mas que deve ser colocado em prática. E isso não pode ser uma coisa assim de uma hora para outra, sem um planejamento adequado. Cumprimento de metas de resultados, tudo isso a gente foi vendo na medida em que a responsabilidade fiscal se dá justamente no obedecimento de todos os princípios constitucionais, no obedecimento de todo aquele planejamento que a gente tem visto ao longo do curso, né? Então, tanto na dívida pública como na concessão de garantias, e tudo aquilo que a atuação financeira, a atividade financeira do Estado está envolvido, haverá essa responsabilidade que o agente, que o administrador público deverá ter. Então, o parágrafo 1º consagra na união de tudo aquilo, de todos os princípios e de todas aquelas regras que a gente já vem estudando ao longo do direito financeiro, para que realmente a atuação fiscal seja responsável. E dando aí ao administrador público essa ideia, essa noção de responsabilidade fiscal. Não vamos mais agir como antigamente, né, como em tempos passados, antes da Constituição de 88, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o agente público, onde o administrador público tinha toda a discricionariedade de sair decidindo e resolvendo ter iniciativas e obras e serviços que independiam aí da parte dele de qualquer tipo de medida, de qualquer tipo de pensamento em relação àquilo que estava sendo realizado. As disposições dessa lei obrigam a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, como já vimos, né? Sempre a Lei de Responsabilidade Fiscal é aquela lei complementar, nos termos do que exige o artigo 163 da Constituição Federal, para tratar de finanças públicas e que traz as normas gerais de direito financeiro para todos os entes da federação. Então, todos eles agirão com responsabilidade fiscal e todos eles se submetem a essas normas gerais, sem afetar, é claro, embora muitas vezes a Lei de Responsabilidade Fiscal seja bastante atuante, bastante
invasiva na atuação de todos os entes da federação, a gente sabe que a norma geral não pode afetar a autonomia financeira de cada um desses entes da federação. Por fim, nós temos o princípio do equilíbrio, também um princípio preconizado pela lei. É a lei de responsabilidade fiscal que dá realmente a importância a esse princípio. E o princípio do equilíbrio das contas públicas, ou seja, não gastar mais do que aquilo que foi arrecadado. O ente da federação tem essa responsabilidade de se ater ao total das receitas públicas e dentro daquilo que está previsto de receita será o que ele estará autorizado a gastar, estará autorizado em matéria de despesa pública. Entretanto, o que está previsto pode efetivamente não acontecer. Então, a receita pública pode não ser aquele total que está previsto no orçamento e as despesas que estão autorizadas nem sempre poderão ser totalmente realizadas, totalmente efetivadas. Então, ele está, na verdade, no princípio do equilíbrio das contas públicas, o governante, o agente público, ele está preso à receita efetivamente arrecadada. Então, o total das receitas limitam o que vai ser o total das despesas. E com isso a gente vai ter o equilíbrio das contas públicas na forma como o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal coloca e na forma como o artigo 4º determina que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deverá respeitar o princípio do equilíbrio. É a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tomará todos os cuidados, todas as providências para que a lei orçamentária anual não extrapole no que se refere à autorização das despesas, além do que está previsto na receita. A consequência dessa limitação ao princípio do equilíbrio está na impossibilidade aí, ou melhor, no cuidado para que não haja um déficit público, ou seja, para que não haja um gasto maior do que as receitas e com isso a gente vai ter aí o impedimento das necessidades, do atendimento às necessidades públicas, fica difícil de atender às necessidades públicas, ao mesmo tempo que aumenta a dívida pública. Então o déficit, ou seja, gastar mais do que o que foi arrecadado, vai gerar, na verdade, um endividamento maior, porque aquelas necessidades públicas que realmente precisarem, necessitarem, sendo prioritárias, serão atendidas. Mas para conseguir atender essas necessidades vai haver um aumento da dívida, uma realização de operações de crédito. Então o déficit é muito ruim. Por outro lado, um superávit, receitas muito maiores do que as despesas, demonstram, na verdade, uma incompetência do agente público. Aquele mandatário, aquele administrador não soube atender às necessidades. E com isso o dinheiro fica sobrando. Ao passo que é muito bom dinheiro sobrando, é muito bom a existência de superávit, por outro lado, isso não pode ser uma coisa exagerada, exacerbada, porque realmente vai representar uma incompetência na prestação de serviços públicos. Então, a excessiva e desnecessária tributação que gera essa receita abundante, sem que não haja o gasto necessário aí, o gasto suficiente, e ao mesmo tempo a incompetência do agente público na hora de realmente atender aquelas funções que o Estado tem. A principal função do Estado não é arrecadar, não é obter receitas, não é fazer superávit primário para mostrar que a economia está bem e para pagar juros simplesmente. Essas receitas tributárias estarão necessariamente vinculadas ao atendimento das funções que o Estado tem e das necessidades que a população tem. Então, não é possível um superávit puramente para atender pagamento de juros e, ao mesmo tempo, para guardar dinheiro, para fazer reservas, sem realmente atender às funções e às necessidades da população. Agora nós vamos analisar a questão aí do concurso público, a questão número 27, considerando conceitos e princípios orçamentários, do orçamento público. A alternativa correta é a alternativa C. Então vamos direto a ela, De acordo com o princípio da totalidade orçamentária,
As separações orgânicas que resultam da descentralização administrativa por território e por serviços devem ser respeitadas. Então, nós temos um orçamento que é total, que é totalitário, que tem todas as receitas e todas as despesas, mas não impede que existam orçamentos separados de acordo com as unidades descentralizadas. Então, essa alternativa está correta. Vamos atender por território, por serviços, mas não deixa de ser um orçamento total. Voltando então à alternativa que está errada, alternativa A. Como a despesa orçamentária não deve ultrapassar o montante da receita arrecadada, e isso está correto, a adoção do princípio da não afetação da receita é uma importante ferramenta para o controle dos gastos públicos e da dívida fundada ou flutuante. Não tem nada a ver a dívida fundada ou flutuante com a adoção do princípio da não afetação. Os impostos estão livres, os impostos podem ser arrecadados de acordo com a lei e destinados para qualquer despesa. Esse é o princípio da não afetação. Mas não é nesse sentido que a gente vai conseguir o equilíbrio das contas públicas, e sim controlando que a despesa não seja maior que a receita. Então, o início da afirmação está correta, mas isso não tem a ver com o princípio da não afetação, e sim com o princípio do equilíbrio. Alternativa B, a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhou ao Legislativo compõe-se de mensagens sobre a situação econômica do país, do projeto de lei orçamentário e do anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais está na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e não no orçamento, na Lei Orçamentária Anual. Então está errado, porque não é a Lei Orçamentária que encaminha o anexo de metas. Alternativa D, as parcelas da receita e da despesa devem ser reconhecidas no orçamento pelo seu valor líquido, independente do saldo ser positivo ou negativo. Não, as parcelas serão no valor bruto, o valor efetivo da arrecadação e o valor efetivo da despesa, né? E na alternativa E, que é a última, o princípio da especificação, discriminação ou unidade orçamentária inibe a incorporação de dotações globais na lei orçamentária. É possível, é permitido pela Lei 4.320 de 1964 que haja dotação global, uma dotação que vai atender completamente aquela despesa. E depois, à medida que a despesa vai sendo realizada, vão sendo destacadas aí os valores especificados, os valores não globais, os valores parcelados daquela despesa. Mas nada impede que haja uma dotação global. A Lei 4.320 até indica que haja dotação global. Por outro lado, o princípio da especificação só diz que a despesa deve ser especificada em relação à sua natureza, em relação ao tipo de despesa que vai ser realizado. E não tem nada a ver, não impede que exista uma dotação global justamente para aquela despesa especificada. Esse é o princípio da especificação ou da discriminação. Então, o princípio da especificação pode sim ser chamado de princípio de discriminação, que não tem nada a ver com o princípio da unidade, que é outro princípio, que coloca todas essas despesas dentro de uma dotação orçamentária, né? Essas despesas que estão especificadas em dotações orçamentárias, e estarão todas elas, receitas e despesas, dentro de uma única lei, que é a Lei Orçamentária Única, né? Aquela lei orçamentária que nós vimos que será uma só para todos os poderes, para todos os órgãos, para todas as entidades. Então, com isso, terminamos esse módulo. Até daqui a pouquinho.